Como o escopo desse curso é trazer uma abordagem objetiva sobre a LGPD, no lugar de estudar cada um dos princípios que a lei traz, eu acho mais interessante resumir essa principiologia em três pilares. Então, apenas para mencionar, o artigo 6º da LGPD, ele traz os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. A descrição de cada um desses princípios ela pode ser encontrada na própria lei. E para manter a objetividade do curso, quem tiver interesse em aprofundamento, eu recomendo a leitura. Juntando todos esses princípios, a gente pode extrair com maior assertividade quais são os três pilares nos quais se assenta a proteção de dados pessoais. E esses pilares são transparência, adequação e segurança. Vamos tratar de cada um deles. Vamos começar com o pilar da transparência. Então, a transparência, ela se divide em informação e garantia de direitos ao titular de dados. Então, o titular de dados, aquela pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, por exemplo, o consumidor de uma empresa, o cidadão que utiliza serviços públicos, deve ter informações claras sobre os dados que o controlador possui, quais os tratamentos que o controlador realiza com esses dados, a finalidade de cada um dos tratamentos, a forma e duração, identificação do controlador, se há compartilhamento ou não desses dados, bem como sobre a responsabilidade dos agentes que irão realizar os tratamentos. É por essa razão que um dos primeiros passos para a adequação de uma entidade, de um órgão, de uma empresa à LGPD é que deve ser realizado um mapeamento e registro de todas as operações de tratamento de dados realizadas, para que essas informações sobre os tratamentos sejam fornecidas às pessoas, aos titulares de dados. Além disso, o titular deve ter um acesso facilitado e claro sobre tudo o que se refere aos dados pessoais em poder desses controladores, bem como sobre os direitos que ele tem acerca desses dados. Então, o titular ele tem direitos tais como a correção dos dados incompletos e inexatos, a portabilidade dos dados, ou seja, eu quero mudar de um fornecedor, de um prestador de serviços para outro, eu posso portar esses dados pessoais para outro prestador de serviços. Revogação de consentimento, ou seja, se eu consenti com a utilização dos meus dados pessoais, eu posso revogar esse consentimento, eu posso dissentir, eu posso dizer, eu não quero mais que os meus dados pessoais sejam utilizados para essa finalidade. Inclusive, isso pode ensejar a eliminação desses dados. Eu peço, apague os dados pessoais que você, tal empresa, possui em seus bancos de dados. Esse é um direito garantido em determinadas hipóteses ao titular de dados. Então, esse é um dos pilares mais importantes, porque permite que os titulares de dados, as pessoas naturais, fiscalizem o controlador e exijam que os tratamentos de dados sejam realizados de forma adequada, até mesmo que esses tratamentos parem em determinadas hipóteses. Por essa razão é que hoje em dia é muito comum que a gente tenha nesse tipo de site a gestão de consentimento. O que é a gestão de consentimento? Para que o usuário continue utilizando um determinado serviço online, ele precisa aderir, ele precisa aceitar a política de privacidade e os demais termos de uso daquele site. E assim fazendo, ele dá o consentimento expresso para determinadas operações de tratamento de dados. A gente vai ver mais para frente que o consentimento é uma das hipóteses nas quais o tratamento de dados é admitido. O segundo pilar é o pilar da adequação. O pilar da adequação também é um pilar extremamente importante porque ele engloba os princípios da adequação, finalidade e necessidade. Então vamos começar com o conceito de adequação e depois a gente agrega os demais conceitos, principiologias da lei. A adequação, pela lei, ela é muito clara. É a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular. Então o tratamento ele deve ser adequado aos propósitos específicos para os quais os dados estão sendo utilizados. A gente não pode ter um tratamento com finalidade incompatível ou desproporcional com este propósito.
Se, por exemplo, um setor de recursos humanos de uma empresa coleta e armazena dados pessoais dos seus funcionários para controle de jornada e para o pagamento de salários, esse setor não pode compartilhar esses dados pessoais com uma empresa para, por exemplo, oferta de crédito consignado em folha de pagamento. A finalidade da coleta dos dados pessoais do funcionário não é essa. O uso dos dados deve ser sempre adequado, compatível com o objetivo declarado pelo controlador. Além disso, o tratamento de dados deve ser o mínimo necessário para atingir a finalidade informada ao titular. O controlador não deve coletar mais dados do que aqueles necessários para cumprir esse propósito. Por exemplo, se um determinado aluno vai fazer matrícula em uma universidade após aprovação no vestibular, não é necessário para essa matrícula informação sobre linha ideológica, política, filiação partidária, filiação sindical, pois essas informações pessoais não têm relevância para a finalidade buscada, que é a matrícula do aluno numa universidade. E, para finalizar, como corolário do princípio da adequação, a lei estabelece uma limitação ao tratamento posterior dos dados, para uma outra finalidade que não seja compatível com a finalidade original. Ou seja, o controlador não pode coletar os dados pessoais para uma finalidade e, depois desse tratamento, manter esses dados armazenados para outros usos que não sejam compatíveis com o primeiro. Os novos usos do dado pessoal devem ser adequados aos usos originais para os quais ele foi coletado. O último pilar é o pilar da segurança. O controlador dos dados pessoais deve proteger os dados de acessos não autorizados, bem como da perda ou divulgação acidental, que também é conhecida como vazamento de dados. Então, os sistemas de arquivos utilizados para o tratamento de dados, eles devem ser estruturados para atender requisitos, padrões e boas práticas de segurança. Qualquer incidente com segurança de dados deve ser imediatamente comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O controlador também deve prevenir que o tratamento de dados possa ocasionar danos aos seus titulares ou que possam ser utilizados para finalidades discriminatórias. Então, por exemplo, se eu tenho dados de saúde de uma pessoa armazenados em um determinado laboratório, eu não poderia utilizar esses dados de saúde para criar discriminações na concessão de seguros de vida e seguros-saúde para as pessoas. Havendo infração ou violação, os agentes de tratamento podem ser responsabilizados por essas condutas, bem como pela reparação dos danos causados. Por fim, é importante mencionar também que, uma vez atingida a finalidade para a qual o tratamento foi realizado, ou no caso de solicitação do titular e revogação de conhecimento, os dados pessoais devem ser eliminados. Lembra, como a gente falou, o titular é o protagonista do tratamento de dados. Então, em determinadas hipóteses, ele tem o direito de solicitar a revogação de consentimento e a eliminação dos dados contidos em um determinado sistema do controlador. Então, todas essas disposições objetivam estabelecer uma gestão de riscos e falhas pelo controlador de dados, visando a proteção da intimidade e privacidade do titular. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre as hipóteses legais nas quais se admite o tratamento de dados.